Vou estar agradecendo primeiro. Eu imagino como você deva estar sendo procurado. Primeiro você tem que cuidar da sua casa aí. E também como todo mundo deve estar pedindo sua ajuda. Então, super, mega agradeço a sua disponibilidade de tempo, tá? A ideia aqui, já que você já recebeu a gente, já mandou áudio e tal, que eu tenho falado para todo mundo aqui do nosso grupo, e por isso que eu até elogiei mais uma vez o seu vídeo hoje de manhã que você me mandou, é que elas têm que manter a calma. Então, a nossa ideia é colocar para as mulheres do nosso grupo, gente experiente como você, e falar um pouquinho do que está acontecendo, elas poderem fazer algumas perguntas. Essa é a ideia, tá, Luiz? Tá ótimo. Bom, é um prazer enorme estar com vocês, poder falar com vocês. Eu acho que faz parte da nossa função poder explicar, às vezes, o que está acontecendo. E essa é uma dessas vezes, né? Porque se para nós está muito difícil, a gente vive o tempo todo disso há muitos anos, para quem está no seu dia a dia, que não está tão ligado a essas coisas, enfim, às vezes é impossível entender, e daí a gente fica ouvindo um monte de coisas e pode acabar tomando atitudes que a gente não precisaria ou não deveria, em função de não saber bem o que está acontecendo. Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte: não adianta a gente, num momento que não deveria, não adianta a gente ficar calmo. Então, eu não estou dizendo para vocês ficarem calmas num momento que não devemos ficar calmos. Eu vou explicar para vocês o porquê eu entendo que a gente deve estar tranquilo, porque eu acho que temos razões para isso. Né? Porque aquela coisa, não, vamos falar para todo mundo ficar calmo, mas o mundo está se esfacelando. Não é isso que está acontecendo, embora o que a gente esteja vivendo seja uma coisa realmente dramática e... Desculpa, Luiz. Tem alguém com o microfone aberto. Por favor, desliguem. Obrigada, Luiz. Desculpa. Não, imagina. Então, eu espero que todo mundo... Está dando para ouvir bem? Eu estou ouvindo bem. Melhorou. Legal. Bom, então, então aquela história, não, vamos calmamente cair no precipício. Não é o caso. Não, porque é importante que fala, não, vai me acalmar, mas não é, sabe aquela história, não vai me contar que eu estou doente. Não é isso. Eu vou tentar explicar um pouco, enfim, de A a Z, da maneira que eu consigo, para eu acho que vocês poderem interpretar se tem sentido ou não poder ter algum grau de tranquilidade. Bom, eu vou falar, claro, várias coisas que vocês já sabem, mas é para construir todo o raciocínio. Então, nós estamos diante de um vírus que se espalha com muita facilidade, que tem uma taxa de mortalidade muito baixa, porém, para quem tem questões pulmonares ou algumas questões, e as pessoas mais velhas, a taxa de mortalidade é muito maior. Bom, porque se fosse simplesmente isso, estava tudo certo. É uma gripe forte, todo mundo deve se cuidar, a vida que segue normalmente. Acontece que, como se espalha com essa velocidade, muito maior do que qualquer outra gripe, ou mesmo os outros, outros vírus que nós já vimos até agora, o que pode acabar acontecendo é que os sistemas de saúde não deem conta. Você colapsa o sistema de saúde. Então, digamos, você tem, sei lá, no Brasil, se não me engano, são 2.000 leitos de UTI. Você precisa de 5.000 pessoas, que para um país de 200 milhões é pouco, mas você colapsa o sistema. Então, isso é para dar só um exemplo. Então, o que o mundo inteiro está fazendo? O mundo está dizendo, olha, vamos espalhar o tempo de contágio. Vamos dar um tempo para que a gente consiga.
primeiro, ampliar o volume de atendimentos possíveis pelo sistema. Então, ter mais leitos, ter mais remédios e mais tudo isso. Segundo, ter menos pessoas ao mesmo tempo, porque algumas ficam doentes, aí se curam, então não são todo mundo ao mesmo tempo, ou o menor número de pessoas ao mesmo tempo para serem atendidas. Né? Muito bem. Só que esse, pelo que parece, é a melhor atitude do ponto de vista de saúde pública a ser feita. Não é à toa que todos os países estão fazendo isso. A Inglaterra, que estava com outra postura, viu que a situação lá ia ficar muito ruim, mudou e passou a adotar o mesmo que todos os países estão fazendo. Ou seja, reduzir drasticamente o contato social. É basicamente isso, de novo. Com isso, não é que menos pessoas vão ficar contagiadas, mas é que vai demorar mais tempo para que o número total de pessoas que iria se contagiar, de fato, se contagie. Alguns falam que 20% da população mundial vai ficar contagiada, vai acabar tendo esse vírus. Outros falam que 50%. Enfim, ninguém sabe muito bem, mas são números bastante grandes. Então, o que a gente não pode deixar, né, o que o mundo não pode deixar é colapsar o sistema de saúde. O que está acontecendo na Itália é exatamente isso. Como eles acabaram tendo muito contato social, não deram bola, até o hábito italiano, que eu acho que é o hábito latino também, dá beijo, se aproxima, etc., acabou acontecendo, colapsou completamente o sistema de saúde lá. Então, diz que ficou, assim, os hospitais ficaram numa situação absolutamente caótica, muita gente, sim, foi realmente uma situação infernal. O que o mundo quer evitar é essa situação. Tem outros lugares, como a China e a Coreia, que tiveram um grande sucesso no combate, cada um de um jeito um pouco diferente, mas um grande sucesso. Então, o mundo está aprendendo com essa doença. Essa questão também de dar mais tempo, né, para que haja um surto, né, um pico de contágio, é que também a gente vai aprendendo melhor a lidar, vai dando mais chance de aparecer um remédio, uma vacina, coisa desse tipo. Agora, hoje se falou muito, eu não lembro bem agora o remédio, vocês devem ter recebido muitas vezes nos grupos aí do WhatsApp, que tem uma coisa que tem uma chance boa de realmente ter resultado. Então, assim, tem uma luzinha no fim do túnel, é uma possibilidade, mas é aquela história, a gente tem que torcer pelo melhor e se preparar para a situação mais difícil. Então, de novo, quando você para ou você reduz drasticamente o contato social, o que você faz do ponto de vista da economia? Você para o país. E quando você para o país, tem empresas que param de faturar, pessoas param de receber salário, pessoas que vivem, por exemplo, de venda, param de vender. Ontem tive um restaurante aqui do lado do escritório e são 180 pessoas a 200 pessoas por almoço, tinham 18. Eu duvido que hoje tenham ido 5. Acho que chegou mais gente. Então, assim, no final, gente, tem um efeito colateral, essa melhor maneira de lidar com o ponto de saúde na economia, que é um efeito brutal. Pode, inclusive, muita gente morrer por conta disso. Né? Muito bem. Então, não vai fazer? Na verdade, não tem jeito, tem que fazer. Mas se deixar que isso aconteça, esse colapso, e não se faça nada, você vai ter um desarranjo na economia que pode gerar uma recessão durante muito tempo. Porque as empresas e muita gente não vai chegar no final, porque esse é um negócio temporário, daqui a 2, 3 meses, vai ser 4 meses no máximo, a empresa não vai estar viva, como é que faz?
Para isso, o que os governos estão fazendo é dando uma resposta muito intensa, não para que a atividade não caia, mas para que os efeitos disso não sejam sentidos pela sociedade. Então, por exemplo, o governo americano, ele está vai dar cheque de $1.000 para todo mundo. Então, eu, por exemplo, sou, sei lá, um autônomo, ou eu vendo, sei lá, qualquer coisa na rua, não vai ter ninguém na rua. Eu não vou ter o que comer, porque eu não tenho poupança, eu não tenho nada. Eu vou receber um cheque de $1.000, eu vou sobreviver durante esse tempo. Então, o que você está criando é um safety net global, tentando localizar os mais fragilizados. Isso vai desde as empresas aéreas que não voam mais, até as pessoas que têm, enfim, dificuldades, não têm, enfim, elas vivem do trabalho daquele dia para poder comer. Então, o mundo está fazendo todo um esforço e não está medindo esforços para que a sensação, o alívio, apesar da queda, seja suficiente para que, daqui a 2, 3 meses, quando esse surto passar, as pessoas consigam voltar a uma vida normal. Ah, tá bom, a empresa vai ter tido algum prejuízo, sim, mas não um prejuízo que mate a empresa. A outra que tinha que pagar lá uma dívida, então não ia conseguir pagar, ia quebrar, não. Essa empresa conseguiu rolar. Uma pessoa que, enfim, não tinha dinheiro, ela vai receber o dinheiro durante algum tempo e vai conseguir sobreviver até que ela volte a poder ter a atividade normal dela. Então, o que o mundo está fazendo é criando uma ponte para passar esse período que uma característica que nós sabemos sobre esse vírus é que é temporário. Né? É um surto que pode ser mais curto, mais longo, mas é temporário. Então, o que nós precisamos é criar essa ponte para que não haja um desarranjo econômico suficiente para que, quando passar o surto, as coisas não melhorem, não consigam voltar ao normal. Então, é essa a tentativa do mundo. E daí tem 2 dimensões. Uma delas é a monetária. O que faz? Joga o juro para zero, reduz compulsório dos bancos, incentiva os bancos a emprestar, faz tudo o que der para que o dinheiro ele se espalhe na economia e as pessoas minimamente possam viver. Esse é um lado. O segundo lado é, muitas vezes, dar dinheiro mesmo para as pessoas. Então, por exemplo, o governo brasileiro ampliou o Bolsa Família, pegou a coisa do FGTS que ia se receber no final do ano para receber agora, porque no final do ano as pessoas vão estar trabalhando. Mas agora não, então recebe dinheiro agora, criou uma espécie de Bolsa Família para em torno de 1 milhão de pessoas, parece, ou até mais do que 1 milhão de pessoas, para a mesma coisa, que são aquelas pequenas empresas ou pessoas que são autônomos e que dependem disso, né, que vivem do trabalho daquele dia para poder se alimentar e coisas desse tipo. Claro que nenhuma medida como essa, por mais abrangente, por mais bem intencionado, ela consegue chegar a todo mundo, infelizmente. Então, vai ter custo social, sim. O que tem que fazer é que ele seja o menor possível. E o objetivo, no final das contas, é que não haja um desarranjo no sistema econômico, porque depois a gente passa por isso e vai embora. Tá certo? Então, é este o processo que a gente está vivendo. O que está acontecendo com os mercados, né? As bolsas caindo, essas coisas todas? É porque ninguém sabe muito bem o tamanho desse negócio, o tamanho dessa parada, que empresas que vão sobreviver. Então, como ninguém sabe, todo mundo quer liquidar suas posições. E daí tem essa queda abrupta. O que existe é que, em situações desse tipo, só o governo consegue ir contra um processo como esse. E se ele não fizer uma dimensão realmente compatível com o problema, é um processo que não vai parar e pode, inclusive, chegar a uma situação dramática e ter gerar um problema sistêmico, como a gente viu em 2008, que os governos todos conseguiram, a muito custo, evitar. Mas, assim, na minha opinião,
né, vendo, enfim, a magnitude eu vou dar um pouco de números para vocês, desculpa ficar dando números, mas eu preciso dar um pouquinho de números, mas, assim, a magnitude do problema, você tem que ter uma magnitude compatível de resposta, sabendo que você não consegue alcançar todos, mas que você preserva o sistema pelo menos, né? Então, o que nós estamos falando é que é possível que o PIB mundial caia ou deixe de crescer entre 2% a 3%, que é uma enormidade. É uma enormidade. Não estamos falando de um país, estamos falando do mundo. Quando a gente vê o que os países estão anunciando e efetivamente começando a fazer, são coisas da mesma magnitude, em alguns países até mais do que isso. Então, você fala, opa, uma coisa está conversando com a outra. Eu tenho um problema deste tamanho e eu tenho uma resposta que é desse tamanho, talvez até um pouco maior. Então, assim, quando eu olho hoje a resposta vindo do lado monetário e do lado fiscal, eu falo, opa, tem aqui alguma chance, que não é pequena, de você conseguir estabilizar a situação. É possível que aconteça, eu diria que a chance disso acontecer está crescendo. Você tem uma questão que é, às vezes o mercado entra numa espiral e ele não para. Então, mesmo que você dê a resposta adequada, aí aquela espiral se retroalimenta, né, por uma série de razões, depois, se quiserem, eu posso explicar. E daí, o que os governos têm que fazer é que, dentro das soluções, eles têm que comprar aqueles próprios ativos que estão em queda livre. Coisa que os governos já estão fazendo. Vou dar um exemplo. Os títulos italianos, eles caíram uma barbaridade. O Banco Central Europeu começou a comprar desde ontem. Ontem parecia que não tinha tido nenhum resultado, hoje já teve. Eles já subiram um pouco do preço que estava. E daí, infelizmente, tem que fazer diretamente alguns ativos que estão muito pressionados e que possam trazer um impacto mais sistêmico. Então, gente, eu quis dar uma explicação, desculpa ser um pouco longa, mas eu quis falar um pouco de todo este processo. Então, assim, vamos abrir para... Eu posso responder a pergunta que vocês quiserem, mas o que eu quero dizer, no final das contas, é o seguinte. Enfim, eu já, como vários de nós, mas eu já vivi muitas crises, e sempre o problema foi, ou porque tem o denial, ou seja, não, veja bem, não tem crise nenhuma, se subestima a crise, ou porque a resposta à crise ela é menor do que o tamanho da crise, ou porque se demora demais e daí você já gerou um desarranjo muito grande por conta daquela crise. Quando eu olho o que está acontecendo hoje, me parece que a resposta está sendo à altura, sim. Por isso que eu estou dizendo que a chance de uma certa estabilização, ela não parece estar tão longe. Vou parar, então, por aqui para abrir para vocês, para responder o que vocês quiserem. Bom, super obrigada, Luiz. Elas já tinham me mandado algumas perguntas aqui, então eu vou começar, mas tem gente... eu pedi para elas mandarem quando a gente achou que não ia dar para fazer o chat, mas graças a Carol, a gente conseguiu dar uma melhorada. Então, conseguiu fazer funcionar como deveria. Então, vamos lá, deixa eu achar aqui as primeiras perguntas que vieram, e acho que daí elas... Olha, primeira pergunta. O que ele pensa a respeito do setor de aviação? Acho que está todo mundo preocupado com o setor de aviação, em especial a Gol e a Azul nacionais. Mesmo com a queda do valor do combustível, conseguirão sobreviver sem passagens e pagando os leases de aeronaves? No histórico do nosso mercado, já passamos por crise similar? Qual foi o tempo aproximado de recuperação econômica? Olha, eu vou dizer o seguinte. Quem está vivo hoje nunca viu uma crise desse tamanho. Se olha qualquer das medidas de mercado, de ativos, etc., nós nunca tivemos um movimento tão agudo quanto o movimento que nós tivemos nos últimos dias. Não só pela velocidade, mas também pela magnitude. Então, é uma resposta que é muito difícil de a gente ter
ser preciso, né? E, enfim, eu não gosto de ficar chutando. E é uma crise que como lá, os países, eles acabam conseguindo responder. Você teve um choque de, sei lá, petróleo despencou. Como responde a isso? Teve um problema fiscal, como você responde a isso? Um problema de balanço de pagamentos. Agora, um problema vindo desta forma é a primeira vez. E, no final, o que você precisa fazer é um enorme descolamento entre o bem-estar, isso vale para pessoas e para empresas também, ou seja, não deixar as empresas quebrarem, e o crescimento econômico. Você tem que fazer esse descolamento ser grande o suficiente para quando a atividade econômica voltar a crescer, você está vivo e você poder seguir o caminho. O que eu diria, vou tentar responder da seguinte maneira. Esse surto, ele pode ter de 2 a 4 meses, eu estou dizendo uma escala global. Alguns países estão na frente, outros estão atrasados, mas numa escala global, eu diria de 2 a 4 meses, podendo errar um pouco para cá, um pouco para lá. Não deve ser muito mais longo do que isso. 2 meses faz uma diferença muito grande do que 4 meses. Porque se você ficar totalmente parado durante 4 meses, o impacto econômico é brutalmente maior do que se for 2 meses. Por isso, até, quer dizer, tem muita gente que tem que ficar fazendo projeção. Eu acho que projetar hoje é uma loucura, porque tem muito mais dúvida do que qualquer certeza ou qualquer confiança sobre as coisas. Agora, será uma recuperação muito intensa se, independente até do prazo, se a tentativa de não deixar desarranjar o sistema econômico for bem sucedida. Uhum. Na medida do sucesso dessa empreitada, vamos dizer assim, de não deixar desarranjar o sistema econômico, vai ser o quanto vai ser a recuperação. Ninguém está brincando em serviço e eu acho que a gente teve um aprendizado que ajudou muito a essa situação de agora, que foi 2008, que os países se acostumaram a tomar medidas que eles nunca imaginaram. Então, eles criaram formas de fazer. Eu posso falar de vários mecanismos que o FED restabeleceu já, porque ele tinha feito em 2008. Ele, em 2008, teve que começar a pensar nos mecanismos. Agora já tiveram. Essa outra questão de dar dinheiro. Já decidiram, vão dar $1.000 para todo mundo. Isso se pensou depois de meses da crise de 2008. Então, é aquela história, né? A experiência, às vezes, ajuda nesse caso. A crise de 2008 talvez tenha servido para alguma coisa, que é no sentido de facilitar que caminhos para você conseguir chegar, porque o problema é o seguinte, tem empresas que vão sentir muito pouco. Então, essas empresas estão tudo certo. Agora, outros vão sentir demais e vão quebrar. Então, não adianta você ajudar que está bem. Tem que ajudar que vai quebrar. Então, tem aí uma certa arte e você tem que ter tido uma certa experiência nisso. Então, me parece que o mundo aprendeu a eficiência. Eu vou dizer para vocês, é difícil saber qual será. O empenho é enorme e o montante que nós estamos falando é enorme. Foi interessante, aquele Johnson, inglês, ele disse, olha, isso ele falou ontem, nós vamos colocar 330 bilhões de pounds e mais 330 bilhões de pounds e mais 300, quantos forem necessários. Isso é só o comer, ou seja, o que ele está querendo dizer é que eles vão fazer tudo que der. Bom, ali comentaram que a Gol vai reduzir o salário dos diretores em 40% e dos funcionários em 30%. Isso é uma notícia. Isso, eu tinha visto também de qual empresa, agora esqueci, uma outra empresa que iria reduzir em 50% do salário. Gente, tá ótimo. No final é o seguinte, vamos segurar as pontas. Se todo mundo der um pouquinho, né, ajudar um pouquinho, vai custar para todo mundo, mas todo mundo vai sobreviver bem a isso.
Esse tipo de atitude é muito bom. De novo, não é legal a pessoa receber 40% a menos ou 30% a menos, mas assim, se a empresa com isso conseguir chegar, né, aquela história da luz do fim do túnel, conseguir chegar ao final do túnel, eu vou preservar o meu emprego. Tudo certo. Né? Então, eu acho que, assim, essa é a segunda empresa grande, agora eu esqueci, eu vou até depois pegar aqui, que fez esse tipo de atitude. Eu acho que essas coisas, para aquelas que precisam, obviamente, deveria se generalizar. E não é só isso, em todos os sentidos. Né? Por exemplo, e eu sei que várias coisas já estão em andamento nessa linha de, olha, não precisa me pagar os próximos 3 meses os vencimentos de prestação. Pô, legal, eu vou segurar, vou conseguir pagar meus funcionários, para depois, quando voltar, daí, entendeu? Esse tipo de coisa tem que acontecer. Tá. Daí, olhando para o lado mais positivo, uma outra pergunta que tinha, obrigada, que tinha aparecido aqui, quais setores você acha que podem se beneficiar com essa crise? A gente está vendo, a gente está usando o Zoom. A gente nunca tinha usado o Zoom. Né? Tem algumas, enfim, se tem algum setor específico que elas podem olhar e que talvez possa, vai, a maneira que está mexendo possível, tira proveito, vai. É o seguinte, aquela pessoa que hoje está numa situação tranquila, porque investimento tem muito a ver com o nosso estômago. Se ele borbulhar muito, é melhor não fazer. Mas se ele estiver tranquilo, a gente pode fazer. Então, o que eu diria é o seguinte, quem pode ter um horizonte de 6 meses, 12 meses pelo menos, ou mais, é muito difícil comprar bons ativos hoje e perder dinheiro. Muito difícil. A não ser que seja uma catástrofe em termos do que eu acabei de falar, que o desarranjo econômico seja muito grande. Mesmo assim, em qualquer desarranjo econômico, alguns sobrevivem. Então, hoje, não é o momento de procurar barganha. Hoje é o momento de procurar as empresas sólidas, que têm uma resiliência muito grande e que já estão a preço de liquidação, porque essas, você sabe que vão ficar bem. E elas estão a preço de liquidação. Tá? Então, a minha sugestão é nessa direção. Bom, tem mais uma pergunta aqui, perguntando, Luiz, se você acha que o governo está tomando todas as medidas possíveis e corretas. Vamos lá. O governo brasileiro, ele é um passageiro desse processo. Como, na verdade, são muitos governos por aí. Eu diria que os grandes piloto, copiloto ali, são Estados Unidos e Europa, principalmente, e China e coisas desse tipo. Por quê? Porque o epicentro está lá. Então, não adianta você fazer tudo certo, por exemplo, no Brasil, que você vai minimizar, sem dúvida, mas você não consegue evitar, se nos Estados Unidos aconteceu um caso muito sério, ou seja, um impacto muito grande, sem nenhum tipo de resposta, etc. Então, a gente está muito mais passageiro nessa história. Então, quando eu olho e vejo aqueles que mais estão afetados, e que, inclusive, mais podem fazer, estarem levando com essa seriedade, eu falo, opa, estou um pouco mais aliviado. Agora, vindo para o Brasil, ele tem também, né, como todos, 2 instrumentos, monetário e fiscal. Aonde ele tem espaço é no monetário, e essa é só uma opinião, quem sou eu, não sou dono da verdade, mas eu acho que o Banco Central ele não está com o senso de urgência que ele deveria. Todos os bancos centrais do mundo estão com senso de urgência brutal, e o Banco Central brasileiro está fazendo as coisas meio a conta-gotas. Ele sempre pode acelerar, mas eu acho que a gente está sofrendo um pouquinho mais do que a gente deveria. A nossa moeda depreciou mais do que os nossos pares, sem muita razão. Enfim, eu tenho assim, um grau de, com uma certa crise, acho que poderia ter feito mais. E é onde a gente tem mais espaço, tá?
E a gente tem bastante espaço comparado com quase qualquer país do mundo. No lado fiscal, você tem um problema, porque foi feita uma farra gigantesca nos últimos 15 anos, a dívida do Brasil é das maiores do mundo, com déficit fiscal não tem espaço. Como é que faz? Não, uma coisa tem que fazer. E o que o governo está fazendo é, primeiro, ele lançou um pacote respeita o teto, ou seja, olha, não vai ficar uma bagunça, como se fez a não vai, vamos fazer o que é possível, em alguns casos de mais gasto fiscal, algumas coisas a gente abre mão, enfim. Foi fazendo uma série de coisas, chegou um pacote de 147 bi, que é um pacote relativamente pequeno, mas ele foi muito bem focado, principalmente nas faixas que são talvez mais necessitadas. Tem uma parte que não é fiscal, que é, por exemplo, ajudar a financiar empresas aéreas, se elas tiverem problema de caixa, etc. Então, isso não tem impacto fiscal, ok. Agora, muito provavelmente, precisa fazer mais. Mas aí você fala, se fizer mais, vai aparecer que a gente está, então, descontrolando a dívida, pode ser pior para o Brasil. E para isso que eles lançaram mão desse instrumento que existe, que é o instrumento de calamidade pública, que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, e ele garante que o que você fizer ali é uma vez só. Não é como 2008, que parou de gastar, não parou nunca mais de gastar. Então, você preserva o que você está fazendo no fiscal, vai gastar mais sim, mas vai gastar com uma coisa, um objetivo específico, para cuidar desse problema do coronavírus. Não só da questão de saúde, mas dos efeitos dele, enfim, nas pessoas, né? Então, assim, na minha avaliação, foi muito bem feito. Infelizmente, o presidente subestimou durante muito tempo o que estava acontecendo. Ontem, pela primeira vez, eu vi, né, todos os ministros ali, o presidente falando assim, muito sério, acertadamente, olha aqui, vamos fazer, etc. e tal. Então, assim, eu acho que, porque isso é humano, enfim, eu não estou nem falando a favor nem contra, nem esse governo, nenhum governo, mas é humano subestimar, não, olha, vai ver melhor, não é bem assim. Mas, assim, você não pode não chegar à conclusão num espaço de tempo relativamente curto e começar a tomar as atitudes necessárias. E isso eles começaram a fazer, aquela confusão, governo, Congresso. Eu estou bem mais confiante de que eles falam, vem cá, temos um inimigo comum, vamos parar de mais e vamos atrás do inimigo comum. Enfim, eu acho que isso vai acabar ajudando aqui uma série de coisas, reformas, etc., acaba encaminhando, tá? Então, assim, eu acho que o Brasil vai sofrer como todo mundo. O Brasil, ele não está no epicentro, ele está meio que do lado, então ele acaba sofrendo menos. Não é porque ele é melhor, mas porque ele está meio do lado, e é um país mais fechadão. Não tem, é um país que não tem alavancagem, já vem sofrido há muito tempo, então essas coisas todas atenuam um pouquinho o efeito, mas vai ter um efeito, sim. Agora, está me parecendo que estão começando a enfrentar do jeito que tem que enfrentar, sim. De qualquer forma, se o mundo enfrentar muito bem, isso também é uma coisa boa para o Brasil. Tá? Quem que abre aqui? Não, está unmuted. Oi, Luiz, me diga uma coisa. Como estratégia de investimento de portfólio que vocês eventualmente têm até tomado aí no fundo, vocês têm procurado uma postura mais conservadora agora, tentando minimizar os ativos de risco, ou vocês acham que já dá para começar a pensar em refazer posições, obviamente posições de risco que foram extremamente penalizadas pelas quedas, quer dizer, como viés agora de atuação, a visão que vocês têm aí no Mauá, aquilo que você poderia dividir também com a gente, seria justamente já começar a se preparar para um contra-ataque ou reforçar ainda um pouco mais a defesa?
Vamos lá. Nós, como gestores, a gente tem uma preocupação muito grande em preservar o capital dos nossos clientes. Tá? Cada um sabe do seu bolso, do seu estômago. Nós, como gestores, a gente tem que ter uma preocupação adicional a cada um. Então, a gente, nesse sentido, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado para começar a aumentar o nível de risco. Então, eu vou separar em 3 produtos importantes que nós temos aqui. Um são os fundos multimercado. Os fundos multimercado sofreram, ainda bem, a gente sofreu menos do que a indústria, mas a gente sofreu também. A gente, logo no início, a gente deu uma cortada geral no risco e a gente continua com risco baixo. A gente vai esperar um pouco, ter mais confiança para ir bem gradualmente tomando risco. A gente prefere comprar. Eu ouvi uma frase hoje muito boa. Talvez a bolsa a 70 mil, hoje está 60 mil, desculpa. Talvez a bolsa a 50 mil esteja cara, ou talvez a 90 mil esteja barata. Hoje ela está a 60 e poucos mil. O que quer dizer isso? Que talvez a 50 mil esteja num processo muito ruim, então continua, ou a 90 mil a gente esteja voltando para a normalidade. Eu diria que o mais provável é que a gente vá para os 90 mil. Agora, como gestor e pensando em preservar os nossos clientes, a gente sabe que as oportunidades vão aparecer. A gente não tem pressa. Esse processo pode ser um processo que se prolongue muito. A gente não tem que ser o primeiro a se antecipar. Então, a gente tem um cuidado extra, diria assim, nos multimercados, porque eles, inclusive, são contra o CDI. Então, a gente tem muito essa preocupação e eu tenho poucas dúvidas que se o processo realmente estabilizar, porque estabilizar vai querer dizer que logo em seguida os preços vão melhorar muito. Mas a gente vai pegar pelo menos uma boa parte dessa recuperação. Mas é um pouco que a gente fala assim, você tem que estar vivo quando começar a melhorar. Você não pode morrer na praia. E é muito essa preocupação que a gente tem. No caso dos nossos fundos de ações, até a gente acabou sendo pego, a gente tinha um pouco de gol, infelizmente tínhamos um pouco de IRB também, então nosso fundo até acabou sofrendo um pouco mais que a Bolsa. Bom, e aí, o que você faz? O nosso fundo não tem alavancagem, ele tem hoje, inclusive, um pouco mais de caixa do que a gente tem normalmente, mas a gente tem trocado papéis naquela linha que eu falei. Aquelas empresas que são... Porque tudo ficou barato. Nós estamos tentando migrando para empresas que estão mais distantes dessa questão de queda de atividade de curto prazo, os efeitos do coronavírus, que tem bastante caixa, bastante resiliência e tem uma boa capacidade de recuperação, tá? A maneira que a gente gosta de ver é mais ou menos o seguinte, a gente apertou mais nessa direção. O que nós gostamos? Nós gostamos de empresas muito boas, com bom lucro e lucro crescente. Em geral, essas empresas não são baratas. A gente tenta procurar um preço razoável, nunca vai ser um preço barato. A gente não gosta, quando uma empresa é muito barata, tem alguma coisa que a gente não está vendo, tem que olhar. A gente prefere aquelas, porque bons negócios, é como na nossa vida, quando você está numa situação de muita dificuldade, você consegue pensar pouco em eficiência, consegue pensar pouco em realmente se desenvolver, sei lá, novas tecnologias, etc. Então, empresas que têm boa capacidade nessa direção, a gente, enfim, é o que a gente prefere. Também preferimos empresas que têm mais liquidez na bolsa, não gostamos de empresas com pouca liquidez. E, principalmente em situações desse tipo, ficou tudo barato. Inclusive as empresas que, em geral, são caras. Então, vale a pena você migrar para empresas mais nessa direção. Tá? Desculpa, só para comentar. E no caso dos fundos imobiliários, né, que a gente tem também fundo imobiliário, olha, o setor imobiliário, ele sente muito uma parada brusca, etc., mas, assim, eu diria que os fundos imobiliários, eles caíram muito, viu? Então, assim, quem pode... Eu diria o seguinte, principalmente ações e fundos imobiliários, eu olharia com muito carinho, viu?
porque tem muita coisa muito boa que ficou muito barata. Eles estavam bem resilientes até alguns dias atrás, e eles levaram um tombo. Puta, me impressão que ficaram baratos. Mas, de novo, se eu tenho um horizonte de 6 meses, 1 ano, 2 anos, mesmo assim, um pouquinho de cada vez, eu iria com essa cautela. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, mais como perguntaram também no grupo sobre o setor de não laboratórios, de plano de saúde e seguros. Tá? Então, é mais como aprendizado aqui, Luiz, que eu estava pensando da gente mencionar, porque principalmente no setor de seguros acaba sendo caro tudo isso que está acontecendo para as empresas de seguro, ao contrário do que se pode imaginar, isso quando sempre que tem sinistro, a coisa... Enfim, se você pudesse explicar um pouquinho para a gente como é que funciona, como é que a gente olha para esse tipo de empresa numa crise como essa que a gente está tendo? Vamos lá, quer dizer, seguro-saúde, né? Você pode falar, não, são as que mais vão sofrer. Então. Aumentar e tudo isso. Por outro lado, eu posso dizer, bom, mas a primeira coisa que se preocupa, principalmente num evento desse de saúde, é com a sua saúde. Então, você para de ir no restaurante e você paga o seguro-saúde. Então, assim, tende a sofrer, tende, mas aquelas que estão bem verticalizadas, que, portanto, elas têm mais margem de manobra e que estão numa situação sólida, que aguentam o tranco, pode, inclusive, ser uma oportunidade, tá? Porque você pode ter, inclusive, as mais fragilidades ficando pelo caminho, e quando as coisas se restabelecerem, porque elas vão se restabelecer, tá? Elas podem ter menos concorrência. Então, para mim, de novo, não é óbvio. O que é óbvio é uma empresa aérea vai perder um monte de faturamento durante algum tempo. Isso é óbvio. Né? O quanto elas vão ser ajudadas, precisamos ver, eu acho que vão ser muito ajudadas, porque não é interesse de nenhum país que as suas empresas aéreas quebrem. Os Estados Unidos já falaram para começar os trabalhos em 20 bilhões de dólares para ajudar essas empresas. Não é pouco dinheiro. Então, de novo, eu prefiro assim, eu gosto de olhar para empresas mais locais, mas que têm muita capacidade. Um exercício que nós fizemos aqui foi o seguinte: vamos estressar, reduzir a zero o faturamento de todas as empresas que a gente tem por 4, 6, 8, 10 e 12 meses. A gente fez isso com todas. Tá? Independente do setor. A gente pegou, também independente do setor, aquelas que 4 meses o negócio começava a ficar difícil e fomos saindo 10 e entrando em outro. Foi um pouco mais nessa direção, entendeu? Do que porque, de novo, você tem que ver no final do processo quem vai estar melhor. Quem estiver melhor vai ter mais condição de voltar à normalidade. Né? Um exemplo, um papel que caiu muito, Magazine Luiza. A gente desde que nós abrimos o nosso fundo, a gente tem Magazine Luiza. É um espetáculo. Eles fizeram uma revolução em todo o setor de varejo no Brasil. É realmente espetacular a história. Não, ela sofreu muito. Será que tem sentido? Tem caixa para burro. É a empresa que mais vai se beneficiar das compras online, porque eu vou dizer uma coisa, vamos imaginar o seguinte: a gente está uma semana em casa. Em vez de estar com medo, não sei o quê, começa a ver filme, uma hora que vai ter vai começar a comprar coisa online. Estou brincando, mas assim, essa empresa vai se beneficiar muito. Então, claro que ela vai ter queda de vendas. Mas o online, quem mais tem isso, quem mais tem logística, pode se beneficiar. Supermercado, a gente vai parar de comer? Pô, nós não vamos parar de comer, né? Então, você vai começar a pedir. Então, você tem que ver supermercados que tem uma boa logística. Enfim. Então, assim, é mais nessa linha, tá? Tá. Ok. Acho que, enfim, eu sei que você tem um compromisso logo, a gente combinou. A gente tinha combinado 20, 30 minutos. Dava para seguir falando. Mas eu quero agradecer e quero aproveitar aqui para comentar
com as nossas mulheres o seguinte: vocês escutaram aí um dos grandes gestores falando, o meu grande ponto com elas, a gente vai completar 1 ano no final de março, o meu grande ponto com elas é o seguinte: na hora de cuidar da carteira, a gente não tem que achar que a gente sabe fazer isso. A hora que a gente fica doente ou para se manter saudável, a gente procura um médico. Então, na hora de se manter saudável com a carteira de investimentos, na hora de fazer boas coisas, a gente também tem que buscar bons gestores. Vocês viram o que o Luiz Fernando falou, a complexidade que é viver no mundo de investimentos. Então, é muito importante, nesse momento de crise, a gente tomar muito cuidado com as decisões que a gente toma e aprender a escolher quem que vai cuidar da nossa carteira. Tá? Então, super obrigada. Tem aquela expressão, né, em inglês, take for granted. Eu jamais vou poder deixar de mencionar o quanto que o acesso que a gente tem a parceiros como você fazem a diferença para o nosso grupo. Tá? Super obrigada. Só fazer um último comentário. Não podemos subestimar o que está acontecendo, principalmente do ponto de vista de saúde. É muito importante isso. Mas, gente, vai passar. Vai passar. É difícil, vai ser duro, mas vai passar. E depois a gente nunca vai dar risada do que aconteceu, mas vai ter sido uma experiência que nós tivemos na nossa vida. Eu lembro da minha mãe, outro dia ela estava comentando, teve um negócio de hepatite. Quando eu era moleque, eu nem lembrava dessa história, ela falou, eu queria matar, ficaram 45 dias em casa, eu queria matar vocês. Enfim, então hoje eu até se lembro com uma certa graça daquela época. Enfim, gente, vai passar e vamos em frente. Tá bom? E muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição. Se quiser um pouquinho à frente, vamos fazer outra conversa. Estou à disposição de vocês, tá bom? Espero ter ajudado. Muito, certamente, Luiz. Muito obrigada mesmo, ok? Imagina. Carol, obrigada também, valeu. Para você, tá todo mundo aqui. Me mandar mensagem. Oi? Qualquer coisa que vocês precisarem, pode me mandar mensagem. Eu estou aqui do time comercial e qualquer coisa, estou à disposição. Ela é a nossa patroa aqui, ela que manda, ela fala, você tem que parar e... Ela foi top. Top hoje. Super obrigada, gente. Tá bom. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.